Boa noite, amadas irmãs. Eu queria estar orando nesse momento por todas vocês e pela vida e família de vocês. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, abençoe todos nós que estamos aqui, abençoe toda a nossa família, abençoe as pessoas da MCM, as mulheres, abençoe as famílias delas, Senhor. Que nada de ruim vai acontecer com as famílias e essas pessoas, Senhor Jesus. Abençoe elas completamente. Que elas possam cada dia mais estar conhecendo a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmada em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos seus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 Aleluia! Boa noite, irmãs. Vamos estar, prosseguindo com o nosso estudo bíblico. E nesta noite eu separei um tema que, como eu já havia falado, Deus tem assim abençoado, a irmã Rosângela e toda a diretoria da EBD com esses estudos maravilhosos. E eu tenho aproveitado, para pegar o que elas têm colocado para também levar a gente para outros horizontes, Dizendo assim, a gente também aprender mais, com esses estudos, ampliando, que a palavra do Senhor, ela é
riquíssima em conhecimento, né? Ela é ensinável para a gente. Como a gente sabe, ela é a bússola, né? Nossa regra de vida. Então, nessa noite, a irmã colocou um dos estudos que foi a palavra de um cego guiando o outro. Mas eu vou estar falando nessa noite da cura de um cego, né? Um dos 7 homens cegos que a gente tem conhecimento na Bíblia, que foi curado por Jesus. E o tema seria: a sua visão foi restaurada por completo? Então eu convido as irmãs para estar abrindo suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8, e vamos estar lendo os versículos o versículo 22 a 26 do Evangelho de Marcos. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa. Recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos estar orando, minhas queridas irmãs. Senhor, grandioso Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Pai, aqui acabamos de fazer a leitura da Tua palavra, Senhor. Esta palavra, Pai, que nos liberta, que abre a nossa visão, que abre o nosso entendimento, Pai, para aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, para que a gente tenha certeza das Suas promessas, para que a gente tenha conhecimento, Pai, do Teu poder, do Teu agir, de quanto, Pai, o Senhor nos amou, que deixou este livro, Pai, como regra de bússola, regra de fé, uma bússola para as nossas vidas. Que nesta noite, Pai, mais uma vez, como hoje e sempre, o Teu Santo Espírito venha falar conosco através deste estudo. Ó Deus, eu nada sou, nada mereço, mas eu quero, meu Pai, nesta hora, me humilhar, me colocar diante do Senhor, para que tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocou no meu coração, venha sair tão somente vindo do Teu Espírito. Fica conosco nesta noite. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, a nossa visão. Esta é a minha oração e eu te rendo graças em nome de Jesus. Bem, irmãs, hoje nós vamos estar falando sobre o cego de Betsaida, né? Ele aqui não tem nome, apenas a Bíblia diz que ele, né, era o cego de Betsaida, né? E para chegar até Jesus, ele foi conduzido por pessoas, né? Ele não foi por vontade própria, vamos dizer assim. Vontade própria eu quero dizer porque se hoje, né, nós vimos que os cegos de hoje, eles têm várias comodidades, né? Hoje eles têm piso táteis, tem pessoas que têm desenvolvido muitas coisas, né, para facilitar a vida do deficiente visual, né? E ainda assim, há necessidade de eles terem alguém para estar com eles conduzindo. Mas antigamente não tinha nada disso, né? Hoje os deficientes visuais, ele tem leis que protegem ele, tem pessoas que trabalham, né, para que essas leis venham a ser cumpridas. Mas antigamente não existia isso, né? Eles realmente eram totalmente dependentes, ou então eles ficavam à margem. Eram muitos até vistos como nada, né? Então, eu quero primeiro estar falando para vocês uma parte, né, de contexto histórico, bíblico. Dizer para vocês que Betsaida significa casa de pesca, né? Ela, em hebraico, ela fica situada a alguns quilômetros de Cafarnaum, ali próximo entre Cafarnaum e Coroazim. Segundo relata em João 4,4, Pedro, André e Felipe eram naturais dessa aldeia, né? Em Lucas 9, 10, 17, relata que a multiplicação dos pães foi feita lá em Betsaida. E o mais que mais me chamou a curiosidade foi que
Betsaida, junto com Corazim e Cafarnaum, elas foram amaldiçoadas por Jesus. Vocês podem estar vendo lá em Mateus 11, 20 a 24, né? Elas foram consideradas cidades impenitentes. E como pode, né, uma cidade que foi amaldiçoada pelo Senhor Jesus no período que ele esteve na Galileia, ela ser o local que houve a multiplicação, né, dos pães, onde alimentou cerca de 5.000 homens. Então, tudo isso aí a gente começa a ver quais são os propósitos do Senhor, né? Onde Deus ele opera, onde Deus ele entra é para operar. Ele não olha qual é o local. Ainda muitas vezes que Deus ele se enfureça, né? Com as nossas atitudes, com as nossas ações, com um local impuro, com o nosso coração, muitas vezes que se torna impuro, mas ele quer entrar para fazer milagre, operar maravilhas. Então, eu quero estar aqui, né, iniciando. No versículo 22 diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando que ele tocasse. Né? A gente vê aqui no versículo 22, como eu já falei antes, que foi necessário alguém conduzir esse cego até Jesus. Né? Alguém queria que ele fosse curado. E eu faço essa pergunta, né? Por que eu estou sendo conduzida, né, até Jesus? Como eu tenho me colocado, né, para chegar até ao meu Senhor, né? Para que a minha visão de tudo aquilo que eu não tenho enxergado seja aberta, né? Esteja nítida. Então, será que eu preciso de alguém para me levar até Ele? Para me mostrar o caminho? Será que existe no meu caminho obstáculos, né, que tem impedido de eu seguir o caminho, né, para chegar até Jesus? Será que é necessário mesmo que para que eu chegue a Jesus tenha que ter alguém? Ou eu preciso ter uma atitude de aprender a caminhar, né, em direção ao Senhor? Não que não seja necessário, né, alguém estar nos conduzindo, né, nos levando. Muitas vezes necessitamos de alguém para estar lado a lado conosco, para estar nos direcionando. Nós dependemos, né, de amigos, da nossa família, do nosso esposo, né, do conselho do nosso pastor, mas muitas vezes nós esperamos demais, né, que as pessoas nos conduzam e não tomamos as nossas próprias atitudes. Mas vamos à frente, né, que logo mais eu estarei falando sobre isso. E uma coisa que eu pontuei aqui é preciso alguém para te levar a dizer por onde andar, o que está no seu caminho, mostrando o que está no seu caminho. A sua cura da visão está ainda precisando de uma segunda ação de Jesus, porque a gente vai ver aqui, né, que foi feito a primeira pergunta, quando Jesus tirou ele de dentro da aldeia, para que fosse feito, né, a cura. Aí diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Então, alguns comentaristas, eu fui estudar sobre essa questão, né, dessa pergunta, porque fica até parecendo que Jesus, parecendo não, aqui relata como que Jesus, dá a entender de que Jesus fez um milagre, né, de forma gradual, não foi um milagre instantâneo. Mas nisso aí foi um objetivo, né, é um propósito de que o Senhor deixou para os discípulos naquela época e para a gente hoje. Então, alguns comentaristas citaram algumas coisas, né, com relação a essa questão de Jesus ter tirado o cego de dentro da aldeia, né, de ele não ter curado ele dentro da aldeia, ele levou ele para fora, né.
E uma delas era que Jesus não queria que a incredulidade do povo de Betsaida, né, à toa que ela foi amaldiçoada, né, tivesse a demonstração, participasse, né, da demonstração do poder de Deus. Né? Então foi algo que ele quis, não sei se os discípulos o acompanharam, porque aqui não fala, né? Não sei se talvez ele quisesse, talvez os discípulos estivessem com ele quisesse ensinar algo aos discípulos, porque a gente também vê que isso aqui é algo de cunho pedagógico, né? Nos ensinando aos discípulos, mas pelo fato de a cidade ser uma cidade, né, incrédula, que andava realmente necessitando aos olhos, né, de Deus, né, de destruição. Mas como Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele usa situações para mudar outras situações. Mas quando Jesus fez a pergunta se ele estava vendo, qual foi a resposta? Ele disse o quê? Que estava vendo homens andando como se fossem árvores, né? Isso então nos mostra que ele não era cego de nascença. Porque como ele sabia distinguir pessoas de árvores, né? Então o que havia nele era uma cegueira adquirida, né? Uma cegueira que não foi de nascença, mas foi uma cegueira que ele adquiriu, provavelmente, né, ao longo da vida dele. Então isso nos faz pensar que ele não era um cego, como eu falei, de nascença. Então nós vemos lá no 25 que diz aqui: então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e lhe passando a ver claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito, né? Que lições nós podemos tirar? Que esse não foi o único cego que Jesus curou. Como eu já tinha dito antes, há outros, pelo menos 7 cegos que foram curados por ele, né? Mas cada ação foi única. Cada cura de um cego foi algo aqui que a Bíblia relata, Deus falando, né, pra gente, mostrando o poder, né, de Deus nas nossas vidas, né? Jesus usou vários métodos para curar os cegos, né? E um dois foi com esse de Betsaida, onde ele usou, né, o cuspiu nas mãos, né? Ele usou a saliva dele para curar esse cego. Então, eu quero fazer uma pergunta para a irmã. Então, queridas, eu quero fazer a pergunta e quero o acompanhar, né, nos comentários depois. A pergunta é: por que Jesus não curou aquele cego por completo? Vocês poderiam me dizer? Porque a Bíblia ela não explica, né? Porque não foi por completo. Eu acredito que é para ensinar algo e que ele está ensinando a gente nessa noite. Ele me ensinou e eu estou deixando essa pergunta para depois dos comentários eu vou fazer o fechamento, né? Lá colocando o que Deus falou no meu coração, né? Então, será que Jesus ele não tinha o poder, não estava com poder suficiente, né, para fazer aquele milagre? Será que ele não queria naquele momento dar cura por completo? O que Jesus estava querendo dizer, né, naquele momento para aquele cego, talvez para os discípulos que poderiam estar com ele, né? Então, qual é a sua condição espiritual hoje, né? Como é que está a sua visão espiritual hoje? Você também está necessitando, né, de alguém para te conduzir? Você está necessitando de uma segunda chance, né, para Jesus curar a sua visão, para que você veja as coisas de formas mais nítidas, né, de forma clara. Como você está enxergando o poder que Jesus tem para transformar toda e qualquer situação, né, que você tem visto como difícil, né, como obstáculo, como uma pedra no seu caminho? Como é que você tem enxergado isso? Está sendo necessário que as pessoas estejam lhe conduzindo, que as pessoas sintam que você necessita dessa cura, porque foi isso que aconteceu com o cego, né? Está acontecendo isso com você, né? Então, Jesus está colocando pessoas para te conduzir até Ele, para que os obstáculos não impeçam que essa sua visão seja nítida.
Você está conseguindo enxergar isso? Você está conseguindo enxergar que Ele é aquele que acalmou a tempestade, que Jesus andou por cima do mar, né? Que naquela cidade iníqua, né? Naquela cidade impenitente, Jesus conseguiu multiplicar pães e peixes. Você acredita nesse Deus que pode fazer isso? Então, minha irmã, como está a sua visão, né? A sua cegueira, ela foi curada por completo ou ela está precisando, né, de uma segunda oportunidade? E uma coisa também que eu pontuei aqui, né? A gente conhece um Deus que ele veio a este mundo como o maior exemplo, né? De que nós podemos todas as coisas. Quero assim dizer que a gente testemunha, né, que Jesus foi capaz de expulsar demônios. Jesus foi capaz de curar paralíticos, né, de ressuscitar mortos. E isso ele veio para nos dar esses exemplos. E Jesus também ele foi humilhado, né? Ele passou por, ele deu exemplo a gente de que tudo nós poderíamos passar neste mundo. Mas o que ele mais demonstrou foi o amor, né? Foi a certeza de que aquele que enviou, né, que o seu pai estava fazendo, era porque sabia o que era o melhor. Então, seja o que esteja acontecendo hoje, né, com você, hoje eu também tomo isso para mim. Deus, ele sabe o que é melhor para nós, né? Deus, ele está nos permitindo ter essa experiência de enxergá-lo com mais nitidez, né? De não ver obstáculos no nosso caminho. Então, que você também possa ser esse canal de estar identificando se alguma irmã, né? Se alguém que está ao seu redor está precisando, né, ser conduzido até Jesus. Muitas vezes eu sei que é difícil, né? A gente chegar para um ente querido, né, que não é temente a Deus, que não quer esse compromisso, né, que um dia nós decidimos ter, de você falar. Então, tenha como atitudes, porque tem coisas que a gente só vai conseguir com a oração, com o nosso testemunho, né, e muitas vezes com o nosso silêncio. É algo que eu tenho aprendido muito, né, na minha vida, é estar conduzindo situações com a minha oração e o meu silêncio, né? Quando a gente busca entender, né, de Deus, como é que Ele quer que a gente proceda, a gente consegue. E possa ser que seja difícil, né? Mas busque também ser esse canal, né? Já que o Senhor já abriu a sua visão, né? A sua visão já foi restaurada por completa. Então, busque, né, também ser esse canal que conduz para que outras mulheres que possam estar, né, cegas, sem conseguir. Muitas vezes elas não querem nem estar cegas, mas elas não estão tendo a direção correta, né? Elas não estão enxergando, né, o meio que vão levá-las para conhecer, né, para enxergar as coisas com mais nitidez. Então, muitas vezes elas colocam até um empecilho, né, dentro do seu lar, na própria igreja, na vizinhança, no seu trabalho, e acaba que com isso elas se fecham, né? Elas não buscam, né, ter esse conhecimento, essa verdade que liberta, que diz lá em João 8,32, né, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que eu creio que aconteceu na minha vida e aconteceu na vida de cada um de vocês. Claro que nós temos situações, né, cada uma temos as nossas naturezas humanas, né, que é a pior de todas, mas Deus ele nos chama para que a nossa natureza espiritual seja transformada. E nós só conseguimos quando a gente realmente busca, né, o estudo da palavra, né? A gente busca viver essa palavra. Claro que vai haver imperfeição no nosso caminhar. Vai haver falhas. Mas a partir do momento que nós estamos cada vez mais buscando corrigir isso, a gente vê, né, o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Então, as irmãs, a lição que eu quero deixar nesta noite é que vamos deixar Deus, né, curar a nossa visão espiritual. Vamos deixar Ele conduzir de forma clara, né,
aquilo que tem nos permitido enxergar. Que nós não venhamos enxergar obstáculos, ser com relação à enfermidade, problemas familiares, nessa situação toda de pandemia, não vamos temer, porque nós temos um Deus que é poderoso, e se nós estamos passando por essa situação é porque é permissão dele. A diferença entre aquele que conhece a Deus e o que não conhece é que nós temos a certeza de que ele está conosco, né? De que tudo o que acontece conosco é a vontade dele, que é boa e perfeita e agradável. Então, peça nessa noite ao Senhor que ele esteja lhe mostrando, né? Abrindo a sua visão. O que é preciso, né? Eu estar enxergando, que eu ainda não consegui enxergar. Que eu possa estar vendo o melhor nas pessoas. Não buscar enxergar coisas negativas, né? Vamos estar tendo a nossa visão clara, né? Olhar para as pessoas como realmente o Senhor quer que a gente olhe, que precisa, né? Se aquela pessoa ainda não conhece a Jesus, vamos olhar com ter o olhar de misericórdia que o Senhor tem para conosco, né? Está pedindo a Deus, né, que use a gente, ainda que de boca fechada, mas com testemunho, com oração, para alcançar essas vidas, né? Para que elas encontrem também, para que elas sejam conduzidas até nós, por nós, inclusive, né? Até Jesus. Né? Ainda que não seja necessário você pegar ela pelo braço para levar, mas que um dia você possa até saber que foi a sua oração, que foi o seu testemunho, que foi a sua nova condição de enxergar as coisas que fez aquela pessoa chegar até Jesus. Né? Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa realmente a cada dia estar a meditar nessa palavra. Deus abençoe as irmãs e eu aguardo os comentários e depois eu estarei fazendo também, né, a finalização do estudo. Deus assim nos abençoe. Amém. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, confio em ti. Confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo que há em mim, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, confio em ti, confio em ti, creio que
Deus amado Pai, eu queria agradecer pelo estudo de hoje, que as mulheres da MCM possam estar se sentindo conduzidas à palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém.